Bem, pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aí aos conceitos básicos. Então, eu acho que foi isso, viu, Jaqueline? Aqui a internet também está com a preguiça aí por causa da chuva. Então, hoje nós vamos dar continuidade aí aos conceitos básicos, tá? E ontem nós vimos, né, a questão das alterações da senso-percepção, onde nós vimos as alucinações e as ilusões. Alucinações não existem, mas para o paciente é real, e as ilusões existem e o paciente está vendo de modo deformado, está presenciando aquilo naquele momento, né? As alucinações é com os cinco sentidos, e além dos cinco sentidos, nós temos as alucinações senestésicas, que é com relação ao corpo, né, ao interno, e as sinestésicas com relação ao ambiente. Nós vimos as alterações do pensamento, onde nós vimos com relação ao curso, né, a velocidade com que esse pensamento é produzido na mente do paciente. Nós vimos com relação à forma, que é a questão da estrutura desse pensamento, e nós vimos com relação ao conteúdo, que são os conteúdos de perseguição, de culpa, hipocondríaco, sexual, religioso, e de grandeza, né? E daí nós entramos na linguagem, onde nós vimos, né, alguns, que a linguagem, ela sempre está ligada aí à questão do pensamento. Se o paciente pensa rápido demais, então ele fala rápido demais. Se ele pensa lento demais, então ele vai apresentar também lentidão ao falar, tá? E daí nós vamos continuar hoje, começando aí com a consciência. A consciência é que faz de nós seres psíquicos vinculados à realidade, e é através dela que damos conta de nossas sensações, percepções de nosso ser, tá? Então, algumas coisas aqui da consciência nós já vimos, nós já falamos quando nós vimos o conteúdo de memória, tá? E a primeira alteração da consciência que nós vamos ver aí é o delírio. Delírio é uma alteração transitória na qual o paciente não consegue reter, fixar e evocar informações. A atividade mental a atividade mental organizada é reduzida, tá? Então, o paciente, ele vai ter as suas ideias de forma desorganizada, tá? Ele vai realmente estar confuso, tá? Ele vai, como se diz no popular, está falando coisa com coisa, coisas, ele apresenta ideias desconexas, tipo de desagregação do pensamento, tá? E daí a consciência dele vai refletir em várias ideias, que também ele pode estar expressando essas várias ideias. Tá? Então, ele pode, dentro do delírio, apresentar alucinações, apresentar ilusões. Ok? Quando a gente retornar da AV1, tá? Nós iremos trabalhar uns estudos clínicos, onde nós iremos detalhar melhor, né, essas alterações, onde vocês irão identificar essas alterações e nós iremos revisar essas alterações, né, para facilitar aí o processo de memorização de vocês. Daí nós temos a desrealização e a despersonalização. A desrealização é quando o paciente ele não tem noção da sua realidade, do seu ambiente. Tá? Ele perde totalmente essa noção. Então, muitas vezes, ele não reconhece a sua própria casa, não reconhece a sua família, a família na qual ele sempre conviveu, tá? Então, ocorre uma fuga dessa realidade. A despersonalização é com relação à própria pessoa, né? Então, o paciente, ele não se reconhece.
ele não sabe o seu nome, ele não sabe as suas origens, tá? Ele não sabe, muitas vezes, o que aconteceu com ele, certo? Então, essa desrealização e essa despersonalização, ela também pode estar presente nos pacientes com Alzheimer, tá? Onde, quando a doença ela já está realmente já nos seus finais, né? Ela está no estado já bem crônico, tá? O paciente ele começa a não reconhecer as pessoas que convivem com ele, a não reconhecer o ambiente, daí o risco, né? Isso aí vocês vão ver em saúde do idoso. Daí o risco de muitos móveis dentro da casa, certo? Porque ele não mais reconhece o caminho da sua casa, né? Por exemplo, se nós estivermos andando no escuro dentro da nossa casa, a gente sabe andar por todo o percurso, né? Muitas vezes até sem bater em nenhum objeto. O paciente com Alzheimer, então, como ele vai esquecendo o seu ambiente, né? Então, ele vai esquecendo esse caminho aí. Daí, ele vai bater, né? Em paredes, em objetos, em móveis, e daí melhor que seja tirado. Tá? Então, o paciente com Alzheimer, ele apresenta desrealização e despersonalização. Paciente esquizofrênico, a mesma coisa, também apresenta desrealização e despersonalização. Tá? Quando eu digo esquizofrênico, é quando ele está em crise psicótica, ok? Onde ele está realmente alucinando e as vozes que estão aí nesse comando desse paciente, tá? Nós temos as alterações da consciência corporal, que é quando o paciente ele sente uma estranheza com seu próprio corpo, tá? Então, é aquilo que nós falamos com relação às alucinações senestésicas. As alterações da consciência corporal, elas estão ligadas às alucinações senestésicas, onde o paciente tem aquela sensação, né, de que ele relata até que o corpo, né, está se movendo aí, os órgãos internos estão se movendo, tá? Isso acontece também em pacientes que foram mutilados, não, desculpe, foram mutilados, não, foram. Como é que perde o membro? É mutilado mesmo, é? Mutilado? Me ajudem aí, pessoal. Um paciente diabético, quando perde o pé. Eita, então tudo é dormindo também. Amputado, valeu, Jaqueline. Eita, senhor, não vinha a palavra, valeu. A Jaqueline já acordou. Amputado. Certo? Então, as pessoas que tiveram os seus membros amputados, né, às vezes eles têm essa sensação da consciência corporal, né, essa alteração, que é quando eles sentem, eu não sei se vocês já escutaram falar que há relatos onde eles mutilaram o pé e daí eles têm a sensação de que está coçando, tá? O membro mutilado, então a própria consciência que está criando essa sensação, tá? Onde muitas vezes eles tendem a sentir o membro que foi amputado. Fui longe, hein, Jaqueline, com o mutilado. Mutilado é bem da saúde mental mesmo. Pronto, tá? Então, um ótimo relato aí de Jaqueline. Então, isso é uma alteração com relação a essa sensação corporal, tá? Onde o paciente realmente, ele tende a sua consciência, né? Ele tende a sentir, né? Que aquele membro ainda está lá, tá? Como Jaqueline está falando aí, né? O avô dela, certo? Então, existem relatos que coçam, que doem.
Ó, se adoece mesmo, viu, Wellington? Tá? Adoece bastante, tá? A PL 2664, ela fala o quê? É do piso É sobre o salarial? novo piso, o piso salarial da enfermagem. Não sei se a senhora está acompanhando nas redes sociais. Tô não. Aí uma série de empresas médico-hospitalares, como a Ambev, a Unimed, grandes concessionárias dessa rede privada de saúde, encaminharam uma proposta para o Senado pedindo para o Supremo barrar a discussão no Senado sobre o piso, a implantação do piso da Uhum. enfermagem, justificando que iria ocasionar, né, um grande conflito econômico por conta da situação da pandemia, enfim, os enfermeiros eles só podem morrer, né, trabalhando e defendendo a população. Mas quando se pensa em valorizar o salário do médico, não vai ocasionar nenhum prejuízo financeiro para a economia. O salário desses bandidos, desses governantes, também não ocasiona nenhum É, prejuízo, mas o da enfermagem vai acarretar assim um prejuízo gigantesco. Eu acho enorme. que não é nem uma coisa de outro mundo, o piso salarial que se pretende, né, o piso nacional da enfermagem. Aí isso também mexe muito com o psicológico da gente e com a saúde mental, porque a gente tem que estudar tanto na enfermagem, a gente tem que se dedicar tanto, as jornadas de trabalho são tão extensas e a gente só vê desvalorização. A gente não vê uma medida que venha beneficiar os profissionais dessa profissão. Aí isso mexe também muito com a saúde mental da gente. Hoje, por exemplo, eu estou com todas essas alterações aí, se brincar. Esse Wellington é uma graça, como Jaqueline fala. Realmente, Wellington, essa questão dessa desvalorização e os telejornais, né, por causa da pandemia, agora valorizando, né, o enfermeiro como linha de frente, mas cadê, né, nossa valorização financeira, né? Realmente que não acontece. E nós precisamos, né? Aí vem também a questão onde reclamam muito que o enfermeiro tem que ter vários empregos. Não é lógico, né? Um piso defasado dessa maneira, né? Tem cidades aqui na região que, quando né, eu cheguei aqui, o piso era de 10 salários mínimos, né? Então, hoje, nenhum aumento, né? Então, tudo se aumenta e o salário aí congelado, né? Por exemplo, aqui em Lavras, está sendo gravada, hein? Quando eu cheguei aqui em 2007, né? Então, o salário do enfermeiro ainda é o mesmo, né? Não houve nenhum aumento aí. O salário base, né? É difícil, realmente. Por isso que vários enfermeiros, né, adentram aí em outros caminhos, realmente. Infelizmente. Mas continuando aí, né? Os estados crepusculares, tá? Ó, pessoal, os estados crepusculares, ele é muito característico do paciente esquizofrênico, tá? Principalmente a esquizofrenia catatônica. Que a esquizofrenia catatônica, ela tem uma característica do paciente parar, tá? Do paciente ficar robotizado, do paciente ficar assim, tipo estátua mesmo, tá? E daí, o estado crepuscular, o paciente ele pode estar passando, né, horas até dias sem nenhuma reação, tá? Ele está lá parado, ele está sentado, ou ele está deitado, e daí ele fica lá com o olhar fixo, tá? Muitas vezes ele nem se mexe, realmente estátua, né, mesmo. E daí os estados crepusculares é quando esse paciente ele se apresenta nesse estado, né? É como se a consciência estivesse, né, em outro mundo, só que ele obedece ordens, tá? Então, se alguém chega, se o cuidador chega para ele e manda ele tomar banho, então ele vai tomar banho, tá? Mas volta para o seu estado crepuscular, tá? Se manda ele comer, então ele vai comer, mas ele volta ao seu estado,
tá? Até que essa alteração, né, ela passe e o paciente volte ao seu normal, certo? Então, nos estados crepusculares, ele age no automático, tá? No automático, no sentido de que ele vai obedecer às ordens. Porém, se ninguém mandar ele fazer nada, ele permanece todo o período, né, que o estado crepuscular, que a consciência dele esteja parada, né, e daí o corpo dele totalmente em estátua, certo? E daí nós temos a obnubilação. Na obnubilação, ele é bem característico dos pacientes que apresentam lentidão do pensamento, tá? Ele vai, é como se nós tentássemos falar com ele e daí ele não conseguia interpretar, tá? Isso acontece muito nos autistas quando eles estão lá no seu mundo, tá? A gente fala com ele e ele não tem nenhuma responsividade, tá? Eles não respondem, eles não... E quando fazem isso, eles fazem de forma bem lenta, como se assim, a compreensão, né, que chegasse na sua consciência, né, assim, de forma bem lenta, tá? Então, a informação vai chegar na mente desse paciente de forma bem lenta, tá? E daí também ele vai responder de forma bem lenta, certo? É como se a senso-percepção dele, a sensação com relação ao mundo, tá? Ao ambiente em que ele está, estivesse assim, parado, ok? E isso aí é uma alteração do tipo obnubilação, tá? Que é uma alteração da consciência, é como se a consciência não estivesse produzindo, né? Tivesse, assim, realmente bem lento, os pensamentos bem lentos, as informações bem lentas, e a captação com relação ao ambiente também lento, tá? Por isso que o paciente até, ele pode apresentar alguma confusão, tá? Essa obnubilação, ela pode vir associada ao delírio, justamente devido a essa questão da lentidão das informações, tá? E daí nós temos o estado de confusão, tá? Essa confusão é aquela que nós, né, já sabemos, no sentido de o paciente apresentar-se confuso mesmo, ele não sabe reagir, ele fala, como diz aqui, coisa com coisa, porque ele pensa coisa com coisa, tá? A gente manda ele fazer algo e ele não entende, ele não compreende, tá? Ele não consegue assimilar as informações, e daí o paciente ele se apresenta totalmente confuso. Pacientes em crise, tá? Ele vai apresentar essa confusão. Pacientes com altas dosagens de medicação, eles vão apresentar confusão, tá? Pacientes com baixas dosagens de medicação, eles vão apresentar confusão. Daí a importância com relação a essa medicação do paciente vir ao CAPS, né, do paciente passar na consulta com o psiquiatra, para que se reveja esse esquema medicamentoso, tá? É uma coisa que a gente até já viu na política de saúde mental, né, quando a gente viu os serviços de saúde mental, essa questão do hábito das pessoas de não virem à instituição para serem consultados, né? O hábito de apenas estar pegando essas medicações, né? Então, 5, 6, 7, 10 anos, as pessoas tomam as mesmas medicações porque elas não vêm até o consultório psiquiátrico para rever esse esquema medicamentoso. E daí essa confusão ela pode ser devido a uma diminuição, né, com relação aos efeitos dessa medicação ou um aumento do mesmo, certo? O estado de estupor seria uma
uma complicação do estado crepuscular, tá? Lembrem vocês que no estado crepuscular, o paciente, ele ficava parado, só que ele respondia no automático, né? Ele fazia as atividades se alguém mandasse eles fazerem. Já no estado de estupor, não se adianta mandar, tá? O paciente, ele não vai responder a nenhuma sensação, ele não vai responder a nenhum estímulo, ele não vai responder a nenhuma pedido de fazer algo. Então, se mandarem ele tomar banho, ele não vai, tá? Se mandarem ele se alimentar, ele não vai. Então, agora que ele está realmente parado, tá? É como se ele tivesse em coma, tá? E daí nós temos agora o coma, né? Que é a falta realmente de consciência, né? Então, coma é quando o paciente realmente para, né? Os seus sinais vitais, desculpe, os seus sentidos, né? Eles tendem a ficar parados, eles tendem a ficar sem nenhuma reação, né? Há relatos que as pessoas com coma, o último dos 5 sentidos, né, que deixa de funcionar é a audição, tá? Há relatos sobre isso, a ciência já li uns artigos sobre, tá? Então, eles vão realmente ficando ausentes, tá? Os órgãos do sentido, eles vão ficando ausentes, tá? Eu já li que permanece a audição e a visão, porém, né, alguns relatos, eles falam que somente a audição ainda permanece como os órgãos do sentido, tá? E daí, para terminar alterações da consciência, nós temos a hipervigília, certo? A hipervigília, né, hiper, a gente tem como super, né? Então, vigília é a questão da atenção, certo? É vigiar. Então, seria uma vigília com bastante atenção. E realmente é. Só que essa hipervigília, ela acontece no paciente, mas ele não tem noção do todo. Ele tem noção de algo direcionado, tá? Então, por exemplo, o paciente, ele está numa enfermaria, vai já, Eduardo. O paciente está numa enfermaria, e daí ele fixa o seu olhar, ele direciona o seu olhar para a porta, tá? E daí ele tem total atenção com relação a essa porta, com relação a esse local. Então, quem entra, quem sai, tudo que acontece com relação àquela observação dirigida está na visão do paciente, na atenção do paciente. Então, a hipervigília. Só que ao seu redor, ele não tem essa noção, tá? Então, a hipervigília não é o paciente estar atento com relação a tudo. Na realidade, ele está atento a um local onde ele direciona sua atenção, certo? É como se diz aqui, caracteriza-se por um aumento do estado de vigília, o que dá a sensação de estar ligado. Porém, não quer dizer que haja um aumento da atenção, tá? Ele não está atento a tudo o que está ao seu redor, só que ele está atento naquele foco, né, que sua visão está direcionada, certo? No caso, Eduardo, do coma induzido, né, a ciência, ela fala que os pacientes no coma induzido, eles não perdem essa sensação dos sinais vitais, tá? Muitas vezes, eles conseguem, quando retornam, tá? Eles conseguem realmente dar todos os relatos, certo? Então, há literaturas, eu não lhe digo 100%, tá? Mas já li alguns artigos que os 5 sentidos no coma induzido, ele permanece, tá? Só que no coma
que não é induzido, né, que foi devido a outras situações. Então, os sentidos que ainda ficam, né, é a audição e a visão, ok? Daí, pessoal, nós, tranquilo com relação às alterações da consciência, eu sei que fica, assim, cansativo, né, e talvez não haja uma assimilação na hora, certo? Com relação a esses conceitos. Só que, quando vocês forem estudar e assistindo das videoaulas, então vocês vão captando melhor. E como eu falei para vocês, quando a gente voltar, né, da AV2 na outra semana, na outra, nós iremos começar com uns relatos de caso, tá? Então, aí a gente vai trabalhando e tentando retirar desses relatos essas alterações, certo? E daí nós vamos falando e relembrando sobre elas, tá? E aí vai fixar o melhor que vocês já aprenderam, certo? Então, nós vamos falar sobre alterações da atenção. As alterações da atenção é quando se focaliza seletivamente em algumas partes da realidade, tá? Então, nas alterações da atenção, nós temos inatenção e distração. A inatenção é a dificuldade de concentração, tá? Existe uns psiquiatras, né, que eles até fazem um teste, que é um teste de memória, para verificar essa questão da concentração do paciente, se ele tem atenção com relação ao que o profissional fala, tá? Então, esse teste é que no início da consulta, ele diz 3 palavras, né, quaisquer palavras, para o paciente repetir. Daí ele pede para o paciente repetir, como lápis, caderno, televisão, tá? E o paciente repete. E ele manda repetir novamente umas 3, 4 vezes e o paciente vai repetindo, tá? Quando é no final da consulta, né, não se fala, durante a consulta não se fala mais nessas palavras, né? E daí ele consulta, orienta, faz anamnese e tudo mais, prescreve, quando é no final da consulta, ele pede o paciente para repetir essas palavras. E daí, né, alguns pacientes conseguem repetir, tá? Outros não repetem nenhuma e outros repetem uma, duas, certo? Dessas palavras que foram ditas no início. Daí ele vê, né, a concentração, né, e a atenção desse paciente, né? Se ele foi responsivo, se ele respondeu algumas das palavras, se ele não respondeu, né? Então, a concentração, quando não responde, ela está totalmente prejudicada, tá? Se ele responde, a concentração está boa, então ele está tendo atenção, certo? Então, a inatenção é a dificuldade de concentração, tá? A distração é a mudança constante de focos de atenção. Então, é aquele paciente que ele explora, é igual criança, né? Ele explora todo o ambiente, tá? Ele não foca em um objeto, ele não foca no que o profissional está falando. Ele está sempre se distraindo com algo, tá? Daí, uma recomendação que nós temos que ter, né, no nosso ambiente de trabalho, no nosso consultório, é que nós tenhamos o mínimo de objetos possíveis, tá? Realmente tenha só o necessário, e se esse necessário puder ficar escondido, puder ficar dentro de gavetas, melhor ainda, tá? Porque tanto ajuda nessa questão do paciente não estar se distraindo, tá? Como também, né, alguns objetos, como a gente vai ver em urgência e emergência, tá? Se tornam objetos perigosos, né? Como, por exemplo, um lápis, né? É um perigo. Que prende os papéis, né? Hoje está ruim, viu? Um grampeador é um perigo, tá? Então, quanto menos objetos,
melhor para a questão da atenção e dos riscos que esse objeto pode ser na mão, né, do paciente com transtorno mental, tá? Então, a distração é a mudança constante de focos de atenção. O paciente, ele mexe num objeto, o paciente, ele olha para outro canto, o paciente escuta o profissional, o paciente já olha para o acompanhante, ele se interte com algo que ele trouxe, e aí a gente vê que ele não tem uma atenção direcionada, ele não tem hipervigília, ele é um paciente distraído, tá? E isso, pessoal, para o paciente que alucina, tá? E que apresenta pseudo-alucinação, tá? Fica difícil do profissional observar se realmente é uma alucinação ou é uma pseudo-alucinação, que é quando o paciente está simulando que está tendo alucinação, quando ele está inventando que está tendo alucinação, tá? Então, para o paciente que ele é distraído, fica difícil para o profissional observar, né, se é uma alucinação, se é uma pseudo-alucinação, porque não tem um foco, tá? Porque esse paciente, ele está se distraindo com tudo. Então, eu não sei se ele está olhando para um lado, se é porque ele está tendo alucinação visual, tá? Porque nesse lado não tem ninguém, ou ele está procurando algo, né, para distrair, para ter a sua atenção. E daí nós vamos para a alteração da orientação, tá? A orientação é a capacidade de integrar informações a respeito de dados que nos localizem, principalmente no tempo e no espaço, tá? Então, como alterações da orientação, nós temos a desorientação e a dupla. Nós temos a desorientação e a dupla orientação, tá? O que seria essa desorientação? É o paciente desorientado no tempo e no espaço, tá? Então, o paciente, ele não tem noção de onde ele está, e ele não tem noção do dia em que ele está, da data, tá? Do ano, do mês, tá certo? Então, ele está totalmente desorientado no tempo e no espaço, tá? Já a dupla orientação ora, o paciente, ele está desorientado no tempo, mas ele tem noção de onde ele está, ele tem noção do seu espaço, tá? Ora, o paciente, ele não tem noção de onde está, mas ele tem noção do tempo, né? Ele sabe o dia de hoje, ele sabe que nós estamos em 2021, tá? Então, a dupla orientação é quando o paciente, ele oscila, né? Como diz aí, o indivíduo oscila entre uma orientação adequada e uma inadequada, tá? Então, ora, ele sabe o tempo, mas não sabe o espaço. Então, e outro momento, ele não sabe onde está, mas sabe o tempo, tá? E a desorientação é com relação aos dois. Ele nem sabe onde ele está e ele nem sabe o tempo. Ele nem sabe o dia de hoje, tá certo? Tranquilo, meus amores, até aí?